fé e vamos fazer a leitura bíblica que está em Salmos, capítulo 30, dos versos 1 a 12. D, dirigente, C, congregação e T, todos. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvo ao pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seja o meu auxílio. Tomaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém. Nós vamos fazer uma oração invocatória e para essa oração eu convido a irmã Letícia Santana. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós em primeiro lugar, Senhor, pedimos a Deus licença, Pai, para entrar em Tua presença, Pai. Também te peço, Senhor, por cada um que aqui chegou, ó Deus, e também por aqueles, Senhor, que tiveram vontade de vir, Senhor, mas estão enfermos, Senhor, ou aqueles, Senhor, que não puderam vir, mas Tu guarda eles, Senhor, protege onde eles estiverem, Senhor Deus. Muito obrigado pelo dia, Senhor, muito obrigado pelo dia que nos desse a cada um de vida, Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito, muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos maravilhosas que Tu tem proporcionado em nossas vidas, Senhor. Ó meu Deus, abençoa, Pai, aqueles homens que ainda não abriram os Teus ouvidos, Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus. Também te peço, Senhor, por aqueles enfermos, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Aqueles, ó Deus, que perderam seus entes queridos, Senhor, vai ali, ó Deus, conforta cada um, Pai amado e querido. Também te peço, Senhor, por aqueles, ó Deus, que andam vagando, Senhor, pelas calçadas, ó Deus, por baixo dos viadutos, Senhor, mendigando um pão, Senhor, uma xicrinha de café, ó Deus, e Tu vai lá, Senhor, e supre, Senhor, aquelas necessidades, Pai amado e querido. Mas eu também quero te pedir, ó Deus, pela vida do nosso pastor Manuel, que está, ó Senhor, em termos de cumprido, ó Deus, vai aí, Senhor, na vida do pastor Manuel, que tira, Senhor, esta enfermidade do nosso pastor. Também, Senhor, pela sua vida, pela sua esposa, seu trabalho, seu ministério, Senhor, e a sua saúde, ó Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continue conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tudo, ó Deus, que Tu pedimos, Senhor, já estamos te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Quando
Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus em mais além é passar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu pra nós. Quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Boa noite, igreja. Eu quero agradecer as orações dos irmãos, que eu estava muito ruim da garganta, muito gripada, e hoje que eu vim amanhecer um pouquinho melhor. Então eu vou tentar louvar a Deus. Eu vou cantar o hino 18 do Cantor Cristão, tá? Quem puder me ajudar. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que ele levou ao seu filho entregar, e os salvos levar para si. Graça de
momento missionário com o irmão Marcelino. Graças a Deus, toda a igreja. Nesta noite nós vamos trazer algumas informações básicas. Teremos próxima sexta-feira um dia inteiro de oração por missões estaduais. Todo o estado de Pernambuco vai estar escolhendo o seu horário. Não precisa você ficar o dia inteiro, a noite inteira, mas escolha um horário, 1 hora, uma meia hora, esposo, esposa, pode ser os dois juntos, meia hora para cada um. O importante é que todo o estado de Pernambuco esteja ligados com Deus nesse momento. Então vai ser um momento muito bom para que possamos celebrar a reconciliação entre todos nós, especialmente aqueles que ainda haverão de ser salvos mediante as missões que pretendemos fazer, mediante os trabalhos que já estão sendo realizados, os missionários que estão mostrando. Vamos apresentar todos esses motivos, o nosso alvo que nós já estipulamos, e para o Estado, o alvo todo para o Estado é R$600 mil. Eu acho até que vamos passar, já tem igrejas que já passaram os seus alvos muito além do que foi projetado. Então, é importante que estejamos todos nós envolvidos, amando esse trabalho. Missões estaduais, missões de cada um pernambucano. E quando falamos de missões estaduais, estamos falando dos outros estados do Brasil, onde todos também estão empenhados neste mesmo fim. Vamos recitar, sentado mesmo como estamos, a tema e a divisa que está em nosso boletim. E ao final desta palavra nós vamos entoar o nosso hino 207 do cantor cristão, que é o nosso hino que estamos cantando por missões estaduais. Eu vou ler primeiro, os irmãos depois leem junto comigo. Celebrando a reconciliação, que é o nosso tema, e a divisa em Efésios 2, 13, 14, que diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando o aparelho de separação que estava no meio. O Senhor Jesus providenciou esta reconciliação. Nós vamos aos avisos e comunicações. Terça-feira, às 19 horas, culto de oração da MCM e da União Masculina. Quarta-feira, às 19 horas, culto de oração na direção da diaconisa Margarida, e o pregador da noite será a nossa diaconisa, irmã Angela Pessoa. Na quinta-feira, teremos evangelismo. Se não chover, toda a igreja está convidada, quem estiver trabalhando, para se unir ao grupo de evangelismo, um trabalho tão importante na igreja. Sexta-feira, às 18 horas, aula de música. Também na sexta-feira, às 19 horas, escola bíblica com as crianças e adolescentes. No domingo, às 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Quem chegar aqui nesse horário vai aprender mais sobre Deus. E às 19 horas, culto de louvor e adoração, onde o dirigente é a diaconisa Miriam Santos e o pregador, o diácono, o Anderson Melo. Os pedidos de oração para essa semana: que continuemos a orar pelo nosso país, pelo avivamento espiritual da nossa igreja, pela saúde da família do pastor Davi Martins, orar pela saúde do nosso irmão Elias e a sua irmã Raquel Santos, orar por Severino, o ex-vizinho da irmã Diná,
que a família está enlutada, a sua esposa, a Neide, não suportou e chegou a falecer. Que continuemos orando por Severino e sua família. Aniversário antes da semana, dia 21, é de Lândia Fabiola. Nós agora entregamos a palavra ao nosso pastor, que vai nos trazer a mensagem que já está em seu coração. Nós convidamos a igreja para se ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, abrirem suas Bíblias, o livro de Lucas, capítulo 16, de versículos de 19 a 24. Lucas 16, capítulo de 19 a 24. A palavra de Deus assim se expressa. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Que o Senhor aplique e lhes dê conhecimento da sua palavra, que foi lida nesta hora. Podeis assentar. Jesus, a moldura da vida. Se nós tivermos olhares mais atenciosos, nós poderemos ver que em toda a natureza e também em todas as pessoas existem molduras, molduras visíveis e molduras invisíveis. Quando nós observamos a praia, o mar, na sua gigantesca tamanho e força, nós observamos que o mar não seria tão bonito se não tivesse a praia, não tivesse a moldura da praia. No campo, ou mesmo no deserto, nós vemos uma lagoa, mas a lagoa não seria tão bonita se não fosse moldurada pela terra. Todas as coisas têm as suas molduras, tem as molduras naturais e as molduras pessoais. Deus, quando nos criou nós moldurados. E tem um pensador que diz que se nós não achamos nada de bom no ser humano, nós já nos matamos para ele. E
E Tiago diz assim: toda criatura humana é boa. Isso significa que Deus nos moldurou. E tem pessoas que têm as molduras na maneira de falar, na maneira de abraçar, na maneira de ensinar, na dignidade, no respeito, na verdade, na dignidade. Todas essas molduras nós podemos ver nas pessoas. Essas são as molduras pessoais. E as vidas, particularmente, têm uma moldura. Muitas vezes as pessoas vivem e dizem assim a outra pessoa: você é a minha vida, sem você eu não vivo, eu preciso de você para ser feliz, a minha esperança está em você. Então essas pessoas passam a ser moldura da vida de outras, o que não é tão importante. É bom, sim, nós como seres humanos servimos como moldura para outras vidas, mas a moldura principal da vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a moldura da vida. Primeiro, porque Ele trouxe beleza, Ele trouxe limite, Ele trouxe visão. Quando nós observamos uma pintura, nós observamos ela por completo por causa da sua moldura. Nós aprovamos uma pintura, de uma desculpar se às vezes que a tosse vier. Tomei um remédio que foi passado pela doutora da Raiz, mas começou a dar certo. Tomei já 2 doses hoje e estou melhor do que de manhã. Mas vamos voltar ao sentido da moldura. Jesus é a moldura da vida. Lá no livro de Lucas, no capítulo 8, nós encontramos uma vida sem moldura. A vida do endemoniado gadareno, um homem que vivia despido nas ruas, arrancava os portões da cidade, agredia as pessoas, era um terror, era um assombro para a cidade. Aquela vida era moldurada pelo mal. Quando alguém pensava no gadareno, no homem de Gadara, era um pensamento totalmente adverso do pensamento de amor e de coleguismo, de misericórdia. Era um pensamento de destruição. E quando a vida emana sem moldura, ela parte para essa ação de destruição. Certa vez, um peixinho no lago estava pulando muito, dando muito pulo no riacho. Deu um pulo grande e saiu do limite da água e caiu na terra seca. E aquele peixe ficou lá se ultimando para voltar para o riacho, mas ele saiu do limite da força e do poder de regressar. Às vezes as pessoas saem desse limite, perdem a moldura da vida, como perdeu o demoniado gadareno. Mas Jesus chegou perto dele. E o que é que faz Jesus moldurar a vida das pessoas? É o pedido. Aquele homem correu, mesmo endemoniado, e se ajoelhou aos pés de Jesus. Nós sabemos que não foi o demônio, não foi o homem. Quem foi que se ajoelhou? Os dois. Porque o homem precisava e Satanás temia Jesus. E naquele momento em que aquele homem se ajoelhou e o Senhor ordenou que o espírito maligno saísse daquele homem de repente estava sentado calmo ao lado de Jesus, e todo mundo viu que era um homem diferente, uma nova moldura na estampa da vida daquele homem.
E depois disso, o homem na cidade se tornou um agente do bem. Quando Jesus moldura a vida, as pessoas se tornam agente do bem. As pessoas entendem os seus limites. As pessoas entendem aquilo que são capazes e necessidade de fazer. A moldura do endemoniado Gadareno mostrou que uma vida tão terrível é uma vida sem moldura. Mas se Jesus moldurar esta vida, se torna uma vida de paz, de calma, de tranquilidade. Quando as pessoas corriam, praguejavam contra o endemoniado Gadareno, agora se alegrava e elogiava, porque ele estava diferente. Ele tinha uma moldura na vida, moldurado por Cristo, moldurado pelo Senhor, moldurado pela vida. Ele não era mais aquele agente de morte, mas uma vida moldurada pela vida. Mas Jesus moldurou pessoas de diversas maneiras, mediante as necessidades deles. Quem não tem necessidade de Cristo não é moldurado por Ele. Nós precisamos ter necessidade de Jesus Cristo para fazer feito o homem que se ajoelha aos seus pés pedindo a Ele o socorro, como fez o cego Bartimeu. Gritou: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus sempre está atento a ouvir o pedido de uma pessoa que pede moldura de amor para a sua vida. 10 leprosos. Também no livro de Lucas, capítulo 17, aparece a história: 10 leprosos. Leprosos, pessoas acometidas de uma doença incurável e que forçavam as pessoas a se afastarem do convívio social e também da família. E aqueles homens ouviram que Jesus ia passar por ali, ficaram distante dele porque não podia se aproximar e gritaram: Jesus, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus olhou para os leprosos e disse: vai e te mostra ao sacerdote. A autorização e a legalização para ele conviver com a sociedade era dada pelo sacerdote. E eles foram já curados e se apresentaram ao sacerdote, e 9 deles receberam a moldura da cura, receberam a moldura da saúde. Tem muita gente que está sempre preocupado com essa moldura. Busca Jesus Cristo para ser curado. Busca Jesus Cristo com medo das enfermidades. Aqueles 9 leprosos foram buscar Jesus para isso. E depois que receberam a cura, desapareceram. Mas não somente recebeu a moldura da cura, mas também recebeu a moldura da salvação. Ele voltou, foi ao sacerdote, voltou e adorou o Senhor Jesus. Em adoração, ele falava as palavras de agradecimento e de gratidão ao Senhor. E o Senhor olha para ele e pergunta: onde estão os 9? Não foram 10 que foram moldurados pela saúde? E por que eles não estão aqui? Nenhum deles voltaram, apenas o samaritano. E o Senhor disse para ele palavras diferentes que ele disse para os moldurados pela saúde: a tua fé te salvou. Não somente a moldura da saúde física, mas a moldura da saúde espiritual estava na vida daquele homem, daquele samaritano. Nós, os cristãos, somos obrigados a vivermos moldurados pela palavra de Deus. E o mundo tem que nos ver diferente, no falar, no agir, no vestir. Tudo temos que mostrar a diferença, porque o mundo não tem moldura, mas nós temos a moldura do Senhor Jesus Cristo. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo.
E essa graça de sermos seus servos é que embeleza a nossa vida. Por isso nós nos alegramos com todas as coisas. A Bíblia diz que nós devemos dar graça em tudo, e nós agradecemos em tudo, porque a moldura do amor de Deus, a moldura da graça, a moldura da consolação do Espírito Santo está conosco. E nós não estamos interessados em Deus somente por amostragem, somente para fazermos algo diante do povo. Não, nós estamos moldurados pelo amor, moldurados pela fé, moldurados pela consciência cristã. E Jesus é a nossa moldura. Ele fez sacrifício para ser a nossa moldura. E quem anda, tem uma vida moldurada por Jesus Cristo, segue retilíneo para a vida eterna, segue no caminho, na verdade e na vida. Mas no texto que nós lemos, tem dois personagens com moldura diferente. Deus não faz acepção de pessoas. E desde o Antigo Testamento, a Bíblia nos revela que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que o desejo deles é que todos venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Esse é o desejo de Deus. Mas a Bíblia relata de duas pessoas com moldura diferente: um rico e um mendigo, o rico e Lázaro. O rico vivia esplendidamente, uma vida a folgar, a regalar-se. Isso significa amostrar-se publicamente que tinha bens para gastar, dinheiro para fazer festas e banquetes. Esse homem tinha essa moldura. E o outro tinha uma moldura de sofrimento, de tristeza, que era Lázaro, pobre, que se alimentava das migalhas que caía da mesa desse homem rico. Vida diferente. Se perguntasse a um ser humano que não tiver temor a Deus, qual a vida você queria ter? A maioria diria: a vida do rico. Eu queria uma vida que tivesse dinheiro, bem para gastar, assim como quiser. Mas essa é a moldura de Deus. Essa é a moldura, Jesus Cristo é essa moldura. Aí é que é a questão. Mas aquele pobre homem, mendigo, que vivia sofrendo, que vivia doente, que vivia na rua, na calçada do homem rico, morreu. E a Bíblia diz que ele morreu e foi levado para o seio de Abraão. Seio de Abraão, podemos considerar o paraíso. Então, como é que um homem rejeitado pela sociedade, esquecido pela família, vivendo numa calçada, comendo o resto de comida que cai da mesa dos outros, esse homem foi levado para o seio de Abraão? Que moldura é essa? Ou alguém podia dizer: que injustiça social é essa? Não é a justiça social que leva as pessoas ao reino de Deus. Mas aquele homem tinha uma moldura que o mundo não via. Tem uma moldura que as pessoas que o rodeavam não entendiam. E é assim a moldura do cristão. O mundo não nos entende. E Jesus Cristo disse que o mundo não nos ama. O mundo só ama o que é seu. Aquele mendigo, ele vivia naquela situação de tristeza, aparentemente subjugado, aparentemente entristecido, revoltado com a própria situação da vida, mas não acontecia isso. Ele tinha uma moldura diferente, aceitava com naturalidade a pobreza, e por aceitar isso e esperar na solução divina para a sua vida espiritual, ele tinha paz. Não tinha dinheiro, mas tinha paz. Não tinha amigos, mas tinha a companhia de Jesus Cristo. Não tinha
não era elogiado, não tinha cultura, mas tinha esperança. E quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas a história fala também do outro homem que tinha moldura diferente. Morreu esse homem e foi sepultado. A Bíblia diz no Hades, que no Antigo Testamento, a palavra Hades significa inferno no Novo Testamento. Lá no Hades, ele ergueu os olhos e viu Lázaro, o homem esquecido pela sociedade, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que o rico tinha nojo até de apertar sua mão, não se encostava nele. Viu Lázaro lá no seio de Abraão, e como a vida muda, as molduras, quando as pessoas ultrapassam o limite da vida material. Como muda a moldura. Lá estava agora Lázaro num paraíso, vivendo uma paz exuberante, uma paz muito maior do que ele demonstrava na terra. Então o rico, o homem da moldura feita por honra, poder, riqueza, dinheiro e fama, olhou para lá o seio de Abraão e disse: como é que pode ser isso? Por que é que eu não estou ali? Porque não tinha moldura de Cristo na vida. A moldura de Cristo não é esbanjar dinheiro, é mostrar a riqueza e subjugar os mais fracos. Então ele diz: já que eu não posso estar ali, eu vou fazer um pedido. Pai Abraão, faça com que Lázaro molhe a ponta do dedo e o coloque em minha língua. Veja como mudou a situação. O homem que tinha nojo de apertar a mão de Lázaro, tinha nojo de se aproximar, que não levava Lázaro para comer em sua mesa. Ele comia o que sobrava. Mas agora já está querendo que ele toque o seu dedo em sua língua. Como a moldura da vida muda, e como muda a situação aquele que tem a moldura de Cristo, de renegado para aceito do seio de Abraão, e o outro que era cheio de riquezas aqui na terra, precisando que ele molhe o dedo na água, bote sua língua, porque está sofrendo nas chamas. Quando nós observamos essas situações desses dois homens, dessas duas molduras, e também as molduras universais, nós chegamos a entender que como há uma mudança na vida das pessoas, quando elas permitem que Jesus Cristo seja a moldura do seu viver. Primeiro, a vida não termina. Quando Jesus moldura a nossa vida, Ele nos defende da morte. Estamos no quadrado, Jesus Cristo nos moldurando, e diz: aquele que crê em mim jamais morrerá. Nós não morreremos mais, porque a moldura de Cristo é a vida, e está pronta para nos defender. Quando nós partirmos daqui, não vamos ter necessidade de alguém tocar o dedo imundo para ele na nossa língua, porque nós não vamos para as trevas, nós não vamos para as chamas. A moldura de Cristo muda o sentido da vida, assim como mudou de Zaqueu. Zaqueu era um homem que preocupava muito com o dinheiro, se preocupava muito com o bem-estar da família, mas quando ele procurou ver Jesus, Jesus disse: olha Lázaro, olha Zaqueu, desce daí que eu estou hoje indo pousar em tua casa. E depois que Zaqueu viu, entendeu que Jesus queria moldurar a vida dele, mas do jeito que ele era não podia. Zaqueu começou logo a se desfazer e disse:
Senhor, se eu roubei alguém, vou pagar 4 vezes mais. E hoje estou dando metade dos meus bens aos pobres. A moldura de Cristo na vida faz com que nossas ações sejam ações coerentes com o reino de Deus. A moldura de Cristo em nossas vidas faz com que nossas palavras sejam diferentes das palavras que o mundo fala. A moldura de Deus em nossas vidas faz com que nós tenhamos esperanças diferentes do que o mundo tem. As esperanças do mundo passam, mas quem espera no Senhor, espera com confiança. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Isso está moldurado pela esperança. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha súplica. O Senhor ouve. A moldura de Cristo na vida é um canal de comunicação com os céus. É uma ligação direta, uma linha direta com o Pai. Se as coisas molduradas têm o seu limite, que o limite do quadro é a moldura. Então nós, como cristãos, temos que saber aceitar com alegria a moldura que o Evangelho nos traz. Nós somos moldurados pela palavra de Deus e temos que viver essa moldura, porque não vivendo, nós estamos comunicando ao mundo que nós não conhecemos a Jesus Cristo. Pedro, quando estava desmoldurado da fé em Jesus Cristo e da sua missão como apóstolo, ele chegou lá no pátio do sumo sacerdote, ele negou o mestre. Não conheço esse homem. Por 3 vezes negou a Jesus. Isso aí partiu ou saiu fora da moldura de Cristo. O mentiroso não faz parte, não é moldurado por Jesus Cristo, porque o mentiroso é filho do diabo. Mas, concluindo, nós podemos afirmar que só existe beleza permanente naquilo que é eterno. Então, por que é que nós vamos nos interter, vamos nos admirar com as coisas que não são eternas? Só tem valor permanente aquilo que é eterno. E Jesus Cristo são as molduras eternas de nossas vidas. Então vamos valorizar o que é eterno, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos-vivos, mesmo sabendo, não procuram viver, não procuram a moldura da fé, a moldura da esperança. Não convida o Senhor como convidou o cego Bartimeu, como convidou o endemoniado gadareno. Não convida o Senhor: salva-me. Pedro, depois da moldura da negação, ele pediu ao Senhor esse socorro. Quando andava sobre o mar, Jesus vinha sobre o mar, e Pedro disse: és tu, Senhor? Se és, faz o que eu vá aí também ao teu encontro. O Senhor disse: vem. E quando nós precipitamos para estar fora da moldura que a Bíblia nos ensina e Jesus Cristo nos dá, nós começamos a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro olhou para os pés em cima da água, eu andando em cima da água e começou a afundar. Mas o que é importante é que nós que estamos distantes, perturbados, precisando de apoio, de salvação, temos que fazer pedido Pedro: Senhor, salva-me. Pedro clamou, e o Senhor tomou pela mão e o levantou das águas e o trouxe para o barco, ou seja, a moldura da salvação. Todos nós temos direito, não por nossas ações, mas pelo sacrifício de Cristo, a termos a moldura da salvação. É só buscar em Jesus Cristo, nós seremos moldurados para a salvação.
seremos selados para a salvação. O nosso nome será escrito no livro da vida. É só pedir ao Senhor Jesus socorro. Senhor, salva-me. E o Senhor salvará todo aquele que crê. E Ele diz: aquele que crê em mim jamais morrerá. Então só existe beleza permanente naquilo que é eterno. E só Jesus embeleza a vida com a moldura da vida eterna. Se eu estou preocupado em morrer porque a morte é o fim, a minha vida não é embelezada. Se eu vivo sem medo da morte, porque creio na vida eterna, minha vida é moldurada. E essa moldura é que me dá a sustentação e a certeza de que aconteça o que acontecer, venha o que vier, o Senhor Deus está comigo. E onde Ele estiver, Ele prometeu ao Pai que queria que nós, que temos a moldura da salvação, estejamos onde Ele estiver. E Ele voltará e irá guardar como seu tesouro os quadros moldurados das vidas dos que creem nele. O Senhor Jesus, Ele trouxe alegria aos homens. Foi anunciado como a alegria dos homens, mas a maior alegria é ser moldurado pela sua graça e vivermos confiantes na sua salvação e vivermos na paz do Senhor. Amém. Amém. Nós ainda vamos cantar o hino 580. Vem, visita tua igreja, ó bendito Salvador. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de comunhão, de louvor, de adoração ao teu nome. Nós agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, obediência e humildade para que andemos na tua moldura e estejamos sempre fazendo a tua vontade. Dai-nos, Senhor, humildade para sabermos
que todos somos servos do Supremo Servo. Abençoa a nossa vida, abençoa cada irmão, cada adolescente presente nesta noite na tua casa, para que todos sejam abençoados e sejam bênçãos uns nas vidas dos outros. Abençoa nossas vidas, nós te agradecemos por tudo que recebemos de ti. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos e oramos. Amém. Amém. Com oração silenciosa, estamos concluindo este tempo. E aí, Severino? Vou pegar lembrar para amanhã, vou ficar na minha cabeça. Incrível. Ele fazia isso além de carinho. Espero que chegava, ele distribuía. Só